Bom, pessoal, hoje nós vamos dar um giro aqui pela propriedade onde que a gente faz as filmagens, e o objetivo é a cada intervalo de tempo de 2 meses ou 3 meses, né, vai depender do desenvolvimento da planta, para que vocês tenham condições de acompanhar, né, o desenvolvimento do sistema, o desenvolvimento das plantas, o desenrolar dos processos, né? Então a gente vai fazer isso. A cada 2, 3 meses a gente vai dar um giro pelas áreas de produção aqui da propriedade, tá certo? Então aqui nós estamos numa área, vocês podem observar, uma área cercada, toda ela cercada de muro, tá certo? Tem um portão mais à frente ali, então é uma área que não tem problema, né, de danos por galinha, né? Apesar de a gente não ter nenhuma criação animal aqui na propriedade por enquanto, né? Alguns vizinhos têm galinha, essas galinhas entram. Eu já tentei fazer horta em outros locais e geralmente as galinhas danificam as hortas, né? Então essa área aqui, uma área cercada, ela vai ser utilizada para isso, principalmente para a horta, né? Então vocês podem observar aqui, a gente está já plantando algumas coisas, né? Tem uma couve aqui, um pouquinho de cebolinha, né? Aqui, ó, nós temos um milho, né? Que é bem interessante, né? Esse milho aqui é um milho de pipoca, é um milho de pipoca preto, né? Eu ganhei um tempo atrás de um estudante e venho multiplicando esse material. Então são materiais interessantes que a gente ganha e a gente quer continuar multiplicando. Então aqui nós temos aqui, ó, o tomatinho seriguela, né? Aquele tomatinho que a gente vai comentar com vocês várias vezes, né? É um tomate bem rústico, né? Que o pessoal usa muito dentro do sistema orgânico, né? Então a gente vai fazer a produção de hortaliças aqui. Nós estamos no início de fevereiro, é uma época muito quente, difícil de você trabalhar com hortaliças, né? Então a gente vai deixar para fazer essa formação da horta mais ali para março, meados, final de março, que fica mais fácil, tá certo? Então vocês podem observar que a área está toda fechada, e aqui, mais para frente aqui, nós estamos plantando, né? Aqui nós estamos plantando, ali tem um pouquinho de milho também, que é o mesmo milho, né? Então é tudo em pequenas quantidades, tá, gente? Só para realmente vocês acompanharem o desenvolvimento das plantas. E aqui a gente plantou uma fileira de guandu, que é essa planta aqui, né? Que é uma leguminosa, né? Que fixa nitrogênio, que vai servir como adubo verde. Por que a gente plantou o guandu aqui? Essa área aqui, ela bate muito sol, e o sol da tarde bate muito forte aqui. Então, como a gente está usando a princípio as partes mais protegidas ali para fazer a horta, o sol castiga muito ali. Então a gente plantou o guandu para dar um pouco de sombra, refrescar um pouquinho e servir de adubo verde também. E entre as fileiras de guandu, a gente está plantando aqui algumas mudas de mamoeiro, né? Aqui a gente está vendo uma cova, que foram plantados 3 mamoeiros, né? Tá certo? Aqui outra, tá certo? Tem uma aqui, inclusive, que não pegou direito, né? Mas não tem problema. O mamão a gente sempre planta 3 mudas por cova, tá certo? Aqui também outra covinha de mamão. Por que disso, né? Porque no caso do mamão, quando iniciar o florescimento das plantas, a gente vai fazer a sexagem, né? Escolher aquelas plantas que interessam para a gente. E a gente geralmente escolhe as plantas femininas e hermafroditas. A gente vai comentar isso num vídeo, numa próxima oportunidade, tá ok? Aqui a gente já está entrando em outra área da propriedade, tá certo? É uma área que não é destinada à produção, é uma área mais de preservação e é a menina dos olhos da propriedade. Vocês vão ver que a gente tem uma nascente muito boa ali, a gente tem feito tudo para preservar essa nascente, muitas pessoas da comunidade pegam água aqui, então nós vamos observar aqui como que mais para frente vocês vão acompanhar também num vídeo ou numa aula, né, como foi o processo, né, de conservação dessa nascente aqui, tá certo? Então, aqui vocês podem observar, ó, tem umas palmeiras imperiais, né, que foram plantadas aqui. Essas palmeiras, ela deve ter mais ou menos 20 anos. Então, o ambiente aqui é muito bom e essas palmeiras, elas cresceram muito rápido. Inclusive, foi eu que plantei essas palmeiras aqui, né? Então, assim,
é quando o ambiente ajuda, a planta agradece, né? Então aqui a gente tem uma cerca viva de hibisco, né? Que a gente construiu, tá certo? Algumas plantas aqui, tá certo? E aqui a gente tem essas palmeiras imperiais. O problema é que realmente elas têm uma folha muito grande, então a gente construiu esse pergolado aqui para evitar que quando uma pessoa está passando aqui para pegar água, uma dessas folhas cai na cabeça da pessoa. Então a gente fez esse pergolado, colocou, né, esse anúncio aqui, né, para as pessoas tomarem cuidado, olhar para cima quando estiver passando. E aqui a gente vê a parte superior, né, da mina, muito bem preservada, né? A gente sempre está plantando alguma coisa, a gente fez essa cerca aqui para realmente não permitir que ninguém passe para o outro lado, né? E aqui a gente, vocês estão vendo aqui, não sei se dá para ver, uma planta, uma mangueira ali, a gente está plantando, porque essa mangueira que está na mina aqui é uma mangueira muito velha e ela já está com alguns problemas de erva de passarinho. Então, se mais para frente ela vier a morrer ou ter algum problema, a gente já tem algumas plantas substituindo. Então, a gente vai sempre pensando dessa forma, né? Tá certo? Para tentar preservar o máximo possível. E aqui, vocês podem observar, né? Que é um ambiente bem conservado aqui. A gente tem uma mangueira ubá aqui enorme, né? Próximo da mina. Tá certo? Aqui na nossa região, na região da Zona da Mata, é muito comum o pessoal utilizar a mangueira ubá, né? Para plantar próximo de nascente, próximo de mina, e é muito comum aqui você, nas propriedades, a gente encontrar mangueira. Então parece que realmente é uma planta boa, né, para esse fim, tá certo? Então a gente está sempre plantando, tá certo? Plantas aqui no entorno e a mina está toda cercada, né? Toda protegida. Tem um bambuzal enorme aqui, que a gente mantém também, tá certo? E aqui a gente continuou plantando algumas palmeiras, né? E entre as palmeiras ali, não sei se está dando para observar, tem outro pé de manga, né? Então assim, se por acaso essa mangueira vier a morrer, a gente já tem outras plantas para substituir, para poder preservar, tá certo? Então essa área aqui realmente é uma área que a gente considera a menina dos olhos aqui da propriedade, né? E por incrível que pareça, já teve secas bastante severas aqui no município e essa mina aqui, ela conseguiu manter, muitas minas do município secaram e ela conseguiu manter muito bem, tá certo? Então a gente está tentando manter realmente bem preservado esse local aqui, ok? Aqui a gente já está em uma outra área da propriedade, que é a parte da sede, né? É uma sede bem simples, uma casinha bem simples, tá certo? Vocês podem observar, né? E eu não vou convidar vocês para entrar, porque casa de roça é o seguinte, tudo que não serve na casa da gente na rua, a gente leva para a roça. Então é bem bagunçado, né? Os móveis velhos, geralmente a gente usa muito aqui, tá certo? Mas vocês podem observar, né? É uma área, tem uma cerca aqui de proteção, né? Então aqui o pessoal que pega a água da mina passa por fora e da porteira para cá é uma área mais reservada nossa, tá certo? A gente construiu essa cerca viva no entorno aqui, tá certo? E aqui vocês podem ver, né? É muito interessante, é uma árvore de ninho, um ninho indiano, né? Uma árvore enorme, né? Eu plantei essa árvore talvez uns 10 anos, 15 anos atrás, mais ou menos, e ela já virou uma árvore enorme, né? Tá certo? Então aqui também, vocês podem observar, a gente vai ver daqui a pouco que a gente tem uma pequena área de produção de mudas, né? E quando a área lá começa a ficar muito tumultuada, encher muito, né? A gente traz as mudas para cá, tá certo? Então a gente usa essas caixas de colheita, esses contentores, né, para proteção das mudas, para as embalagens não tombarem, né, e não danificar as mudas. Então é uma área que está protegida do excesso de chuva, mas é uma área que bate sol também. Então a gente usa essa área também quando a gente precisa, né, quando tem muitas mudas aqui. E aqui a gente está começando a organizar a parte de jardins, né? Então a gente está fazendo algumas estruturas aqui para a gente plantar algumas flores aqui no entorno dessas palmeiras, né? Então a gente
ao longo do tempo a gente vai ver como que a área vai modificar um pouco, tá certo? Nós temos aqui outra cerca viva, né, que divide aqui com o vizinho aqui, então a gente está tentando fazer essas reformas e colocar um pouco de beleza também, né, além da produção de alimentos, né, um ambiente, um visual bonito, né. Então aqui a gente tem uma coberta muito simples, ao lado aqui da casa, né, onde a gente vai mostrar para vocês em alguns vídeos, né, onde a gente extrai as sementes, né, que a gente ganha, né. Então semente de frutas, semente de mamão, maracujá, manga, a gente extrai tudo aqui. E é interessante sempre alguém está me oferecendo alguma muda, alguma semente, eu sempre estou trazendo. Isso aqui é semente de uma flor, né, que eu ganhei, eu deixei aqui e no primeiro momento na primeira oportunidade eu vou semear. Então são coisas bem simples, né? Então aqui tem um fogão a lenha, é bem provável que vai ser aqui que a gente vai fazer algumas talvez a calda sufocáustica. Nós vamos ver isso com o tempo, tá certo? Aqui, descendo aqui mais, a gente vê aqui umas aceroleiras, né? 5 plantas aqui de acerola e uma mangueira enorme, né, do vizinho aqui. Então a propriedade ela vai só ter na cerca ali. É uma propriedade relativamente pequena, uma propriedade deve ter o quê? No máximo 1 hectare, 1,5 hectares mais ou menos, tá certo? Então é uma propriedade pequena, então o objetivo aqui não é produzir de forma comercial, né, mas é mostrar para vocês, né, alguns pontos importantes que muitas vezes a gente não encontra nos livros, né? O conhecimento prático adquirido durante todo esse tempo da minha vida profissional, tá certo? Então vamos rodando aqui, ó. Aqui a gente tem essas plantas de acerola, está em plena produção, né? Vocês estão vendo aqui, ó, muitos frutos aqui já caíram no chão, que a gente acabou não aproveitando, mas produz muito, né? Então a gente colhe acerola o tempo todo, faz suco o tempo todo e mesmo assim ainda sobra muita acerola. Aqui novamente uma planta de guandu aqui no meio das acerolas, né? Eu gosto muito do guandu, né? Eu acho ele uma leguminosa espetacular. Inclusive nas caixas de colheita, nos contentores vermelhos lá, sempre vocês vão ver o guandu, que é para marcar, né, as caixas nossas aqui da propriedade. Muitas vezes eu vi uma lâmina que as mudas de leucena estavam dentro de uma caixa de guandu. Então se a pessoa olhar vai até assustar, falar, uai, o Gilberto tá maluco, aquilo ali é leucena, não é guandu, mas é a marca da caixa, porque se eu perder essa caixa eu sei aonde que essa caixa foi parar e tudo mais. Então é uma marca que a gente usa para identificar. Aqui a gente tem algumas plantas de banana, né? Tá certo? Essa área aqui é uma área mais úmida da propriedade, então a banana vai muito bem aqui, tá certo? Então várias plantas de banana, tá certo? E aqui a gente tem uma pequena, né, parreira, né, de uvas muscadinhas, tá certo? É uma variedade de uva bem rústica, né, muito resistente a pragas e doenças. Então a gente tem essa pequena parreira de uva aqui e a gente tem multiplicado essa variedade de uva, essa espécie de uva, né, porque a gente considera também que é uma boa opção para uma agricultura orgânica, para uma agricultura agroecológica e tudo mais, porque você não precisa de pulverizar nada e ela produz muito bem. Inclusive nem precisa de pulverizar as caldas alternativas, né? Calda bordaleza, calda sufocáustica, né? Então é muito interessante. Aqui a gente tem um pé de seriguela, esse aqui, a gente tem o tomatinho seriguela e a seriguela. O tomatinho seriguela porque ele parece muito com a seriguela, por isso o nome, né? Tá certo? Mas isso aqui já é fruto, né? Tá certo? E aqui a gente tem uma árvore enorme de jambrosa e é muito interessante quando a jambrosa produz as flores, né? Ela deixa o chão muito bonito, né? Esse chão todo aqui, eu acho que essa cor é bonina, né? Antigamente, quando eu era pequeno, a gente falava isso, né? Mas é um vermelho diferente, muito bonito, né? Então a gente tem a parreira de uva aqui, tá certo? A gente tem aqui algumas outras plantas de banana, né? Tá certo? Novamente cerca viva, né? Então
vocês observam que é tudo misturado, né? A gente não tem uma área própria para a produção de determinada cultura. A gente vai aproveitando todos os espaços que a gente tem na propriedade aqui. Então aqui a gente plantou, eu ganhei essa muda de limão siciliano, né? E eu não tinha lugar apropriado para plantar, porque vocês vão ver num vídeo que citros não é muito bom colocar em área baixa, e essa área é muito baixa para citros. Mas como eu ganhei a muda e o torrão da muda não estava muito bom, eu falei assim, não, tem que colocar no solo rapidamente. Mas a gente vai falar isso posteriormente, qual que é a área melhor para banana, para citros, né? Tá certo? A gente vai comentar isso em outros vídeos. E aqui a gente vai aproveitando todos os espaços da propriedade, né? Aqui a gente tem uma planta de jabuticabeira, aqui a gente plantou uma outra mangueira, né? Então a gente vai aproveitando os espaços e colocando as plantas, e depois, se ficar muito fechado o ambiente, a gente poda ou tira uma árvore, né? Mas o importante é aproveitar o espaço da melhor maneira possível, ok? Agora nós vamos passar para uma outra área, né? Aqui a gente tem uma jabuticabeira, a gente fez essa mureta, né, em volta da jabuticabeira, e aí a gente aproveita, né, esse espaço aqui para também produzir muda, né? Então aqui a gente semeou algumas mudas de uma palmeira que tem aqui na propriedade, aqui tem algumas mudas, né, algumas sementes de manga também que a gente semeou, tá certo? Aqui tem uma muda de bananeira para ser plantada, e aqui a gente tem algumas mudinhas, né, de jambrosa, né? Alguns frutos caem no chão, brota, a gente vai lá, pega. Aqui algumas mudas de flores, né? Então a gente aproveita o máximo espaço, tá certo? A gente vai aproveitando o máximo. E aqui a gente está entrando agora, só de curiosidade, eu queria mostrar para vocês também, né? Essa aqui são duas plantas, né? De uma fruteira que não é muito comum no Brasil, que é o mamey, né? Então, mais para frente a gente vai falar sobre o mamey, uma planta também interessante, né? E aqui a gente tem algumas, a gente está produzindo algumas flores, né? Para poder fazer os jardins. E aqui é um galpão, que antigamente era um galpão de frango. A gente fez uma adaptação aqui, tá certo? E esse galpão aqui a gente aproveita, né, para fazer várias coisas, né? Então aqui, ó, mais para atrás aqui a gente tá preparando uma mistura. Essa mistura aqui, a gente mistura terra com um pouco de composto, com um pouco de adubo, né? Para formar aqueles canteiros que a gente mostrou um pouco lá atrás. Estava aqueles cercadinhos, né, de madeira, a gente vai colocar uma mistura enriquecida, plantar algumas flores, né? Então esse ambiente aqui a gente usa muito para isso, tá certo? E esses aqui são os móveis velhos, né, que a gente descarta de casa, né, e acaba trazendo para cá. Então chega um momento que a gente tem que realmente descartar um pouco desses materiais aí, tá certo? Aqui também, vocês podem observar aqui, ó, a gente picou, né, as folhas de palmeira que estava caindo, todo dia cai folha de palmeira, a gente pica esse material para colocar nos canteiros, para colocar na compostagem, né? Então a gente tenta reciclar todo o material disponível aqui na propriedade, tá certo? Aqui a gente improvisou, né, uma pequena sala de aula para filmar, né, as aulas nossas. Então vocês podem ver aqui, ó, isso aqui era um cômodo de ração do galpão de frango, né? A gente fez uma adaptação aqui para poder realmente dar algumas aulas aqui. Então é tudo na parte do improviso, né? Aqui a gente tem, né, alguns freezes aqui, né? Porque ninguém é de ferro, então no final de semana a gente faz um churrasquinho aqui, então a gente usa essa estrutura para várias coisas. E aqui a gente fez uma adaptação, né? Então aqui que é a área que a gente produz as mudas, né? Inicialmente. Quando enche aqui a gente leva para outras áreas. Então vocês podem ver aqui tem uma estrutura de telha transparente, justamente para deixar a luz, né, do sol entrar, né? Tá certo? E aqui as mudas que a gente produz aqui na propriedade, tá certo? Então a gente tem várias mudas, né? Essa aqui mudas de mamão, né? Essa daqui é a
um pouquinho na memória. Depois, nos vídeos posteriores, vocês vão saber direitinho quais mudas, né? Muda de figo, né? Muda de glicídia, muda de mamão, ali um pezinho de tomate que a gente vai produzir ali na própria embalagem ali, né? Tá certo? Então a gente tem várias produção de muda. E aqui é o cantinho realmente que a gente produz as mudas, né? Então aqui a gente tem uma estrutura muito simples, muito pequena, né? De produção. Aqui a gente tem o composto orgânico, que é armazenado aqui, tá certo? Aqui a gente tem alguns adubos que a gente utiliza para enriquecimento do substrato, para fazer adubação de plantas, né? Aqui a gente tem terra de barranco para misturar e a gente faz essas misturas aqui, enche as sacolas, né, para produzir a muda, tá certo? Nessa parte aqui a gente tem um ambiente aqui que está meio bagunçado, né? Mas que é um ambiente protegido de sol e de chuva, né? Que a gente deixa as sementes secarem aqui, a gente extrai algumas sementes, né? Seca. E aqui é o cômodo da bagunça, né? As ferramentas ficam ali, tudo ali umas prateleiras improvisadas, né? Então é tudo coisa bem simples mesmo, mas bastante funcional, que funciona bastante, tá certo? Então tudo isso foram adaptações. Isso aqui, onde que a gente está aqui, isso aqui era um curral de boi, tá certo? Então a gente reformou e fez essas instalações aqui, ok? Aqui a gente já está entrando em uma outra área, né? Tá certo? Se vocês observarem aqui, essa aqui é a área da nascente, uma área toda cercada, toda preservada, a gente não vai mexer com produção aqui. E entrando nessa área aqui, que é a área, né, que na minha visão, né, é o coração de toda a propriedade agroecológica, propriedade orgânica, propriedade que realmente pratica uma agricultura sustentável. Por quê? É uma área que a gente aproveita todo o resíduo, né? Então aqui a gente está formando, né, um pátio de compostagem, uma área de compostagem, né? Então aqui todo o resíduo da propriedade, né, vai ser aproveitado, né? Vai ser feito compostagem dele para aproveitar. Então a gente está plantando algumas leguminosas aqui, tá certo? Então aqui a gente tem dois renques, né, um de um lado e um de outro, né, com o guandu novamente, né? Então vocês podem observar que eu gosto muito do guandu, né? Por isso que as caixas de colheita estão escritas lá guandu. Aqui a gente está aproveitando também essa área que bate muito sol. Então o guandu realmente vai dar uma refrescada. Junto com o guandu a gente plantou aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem, a gente plantou aqui junto com o guandu a leucena, tá certo? Então o que vai acontecer aqui? Depois de mais ou menos 2 anos, o guandu geralmente fica na área uns 2 anos, o guandu vai morrer, a leucena vai crescer e a leucena vai ficar aqui permanente, produzindo biomassa para usar no composto, para usar adubação verde e tudo mais. E além do guandu, como a área aqui é uma área baixa, a gente está aproveitando também para plantar algumas mudas de bananeira, tá certo? Então a bananeira também produz muito resíduo, né? Esse resíduo vai ser aproveitado também na compostagem. A gente vai produzir um pouco de banana, a bananeira também vai refrescar um pouco a área, né? Então a gente vem tentando, né, aproveitar a área da melhor maneira possível. A gente tem alguns improvisos aqui, né? Essas telas de sombrite, aquelas folhas de palmeira, aquilo ali estão protegendo, né, as pilhas de composto, entre aspas, né? Porque a gente ainda não está fazendo o composto da maneira que tem que ser feito, né, de animais, principalmente de galinha. Galinha chega aqui, cisca tudo, então a gente coloca essas folhas de palmeira, essas telas de sombrite por cima para evitar isso, tá certo? Então aqui vocês estão vendo aqui, ó, tem várias leguminosas, né, plantando, né? Aqui a gente tem uma mudinha, né, de capim-cidreira para fazer um chá, né? Então a gente tenta aproveitar da melhor maneira possível. E aqui a gente aproveitando aqui, ó, se vocês observarem, né, é uma mistura, tá certo? Aqui a gente tem algumas flores, aqui a gente já tem, né, a glicídia para produzir biomassa, aqui a gente tem um tomatinho
o siriguela de novo aqui, a gente tem vários aqui, ó. A gente tem uma outra leguminosa aqui, que é o labi-labi, tá certo? Que ele vai subindo aqui nas plantas, então essa aqui é para multiplicar, para tirar algumas sementes e para produzir um pouco de biomassa. Então toda a biomassa de leguminosa, de gramíneas que a gente produz aqui, a gente vai e leva para a área de compostagem para virar um composto orgânico, tá certo? Novamente aqui um tomate, né? Tá começando aqui a produzir o tomatinho aqui, tá certo? E aqui a planta que eu, um pouco atrás eu esqueci o nome dela, né? Que é o Orapronobis, né? Tá certo? Então a gente está plantando. Então vocês podem observar, gente, que a gente está usando as plantas mais rústicas aqui, justamente para evitar o uso de agrotóxicos. Então aqui na propriedade a gente fez a opção, né, de não usar agrotóxicos, então a gente vai usar muitas medidas preventivas, algumas práticas culturais para evitar o uso e trabalhar muito com essas espécies mais rústicas, mais resistentes e que tem um bom valor nutricional também. Então o objetivo é esse, tá certo? Aqui a gente tem um pouco de batata doce, tá certo? Plantado, tá certo? E aqui a gente tem aqui um pouco de uma outra planta de Orapronobis, né? Mandioca, tá certo? E aqui, próximo aqui, ó, vocês estão vendo aqui uma cova aqui, outra ali, outra lá, e mais duas aqui. Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui são mudas, né, de uvas muscadinas, tá certo? Então o que eu estou pensando aqui? Futuramente fazer um pergolado, né, um caramanchão aqui com essa parreira de uva também, tá certo? Uma uva também que não precisa de pulverização de agrotóxicos e tudo mais, tá certo? E a parte mais de trás aqui é uma parte com várias mangueiras, né, uma parte mais sombreada que por enquanto a gente não vai utilizar. E aqui, ó, se vocês observarem aqui, novamente, né, nessa parte externa aqui, ó, a gente tem novamente, né, o labi-labi crescendo junto com as plantas de gridicídia, né? Então tudo isso para produzir biomassa para compostagem, para adubação verde. E aqui vocês podem observar aqui, ó, isso aqui, essa propriedade era uma propriedade que pertencia ao meu sogro, tá certo? E que a minha esposa herdou e que ele produzia aqui, ó, produzia frango, produzia porco e produzia leite, tá certo? Numa propriedade de cerca de 1,5 hectare, 2 hectares. Hoje ela já não tem essa dimensão, porque uma parte já foi vendida, né? É uma propriedade dentro do perímetro urbano. E aqui a gente tem uma antiga pocilga, né? Que a gente vem fazendo algumas adaptações também, que futuramente vai servir para armazenar composto. Se a gente precisar de comprar uma câmara de frango para fazer compostagem, a gente armazena ali. Então, tudo é coisa que a gente vai adaptando, tá certo? Então, uma coisa muito interessante é que antigamente, né, o pessoal conseguia, numa propriedade muito pequena, né, produzir muito alimento, né? Então, esse que é o desafio atualmente, né? Você tentar aproveitar essas propriedades da melhor maneira possível. Hoje, como essa propriedade hoje está dentro do perímetro urbano, então já não é possível você criar gado, não é possível você criar porco, frango, né, de integração, porque isso perturba muito a vizinhança, né? Então, nós tivemos, nós não, né? O meu sogro teve que parar com essas atividades porque ficou muito dentro do centro urbano, tá certo? Mas, assim, é uma lição para a gente, né? Que antigamente o pessoal com a área muito pequena produzia muito alimento. Então, esse que é o desafio, tá certo? Então, a gente, ao longo do tempo, a gente vai mostrar a evolução todas essas áreas para vocês, tá ok? Obrigado.